E bora para mais um vídeo nesse canal de faxina. O dia até tinha começado tranquilo, mas à tarde a gente recebeu uma notícia terrível que foi do falecimento da minha vovó. E vocês vão acompanhar essa faxina comigo hoje, que foi a semana que a gente descobriu, né? Na semana anterior a gente descobriu que minha avó estava internada. Então, na semana passada, a gente descobriu que minha vovó tinha passado mal, ela desmaiou na casa dela e ela tava no chão e minha tia encontrou ela no chão caída e vomitada. Levaram ela pra UPA, não, pro Nardini, pra fazer os exames nela e aí ela deu que tava tudo bem na minha vovó. Então elas voltaram pra casa da minha tia e a minha avó até almoçou lá. Depois disso, a minha avó, ela foi dormir no fim do dia, né? Ela comeu bem até, conversou bastante. E aí ela foi dormir. Só que no dia seguinte, ela não acordava. Então, minhas primas levaram a minha avó, chamaram a ambulância e a ambulância levou a minha avó numa UPA, porque minha avó, ela não tinha convênio médico. E aí minha avó ficou lá, dormindo. E aí, de terça para quarta, minha avó também não acordou. E aí, os médicos identificaram que ela estava com trauma vegetativo, ou seja, provavelmente quando ela caiu sozinha, ela bateu a cabeça. E aí, disso, ela não acordava mais. Além disso, minha vovó estava com uma infecção na urina e também estava com água no pulmão. Devido à idade e tudo mais, minha avó era uma senhora super saudável, muito ativa, ela morava sozinha, limpava a casinha dela, fazia a própria comida. Criou 10 filhos ali, né? 8 na verdade, porque 2 morreram bem pequenininhos. E então minha avó, ela sempre foi muito ativa, muito forte, muito certinha com as coisas dela, pagava as continhas dela nos dias certos, não deixava nada atrasar, tinha as coisinhas dela. E aí, quarta-feira foi a primeira vez que eu fui, na verdade, sexta-feira, foi a primeira vez que eu fui visitar minha avó nessa situação, porque eu fiquei sabendo quarta à noite que ela estava internada, mas eu ainda não sabia o estado atual dela. Na quinta-feira a gente teve um casamento da minha amiga Renata, e quinta à noite eu fiquei sabendo que ela estava no estado de trauma vegetativo, que é o estado vegetativo, gente. A vovó não acorda mais, o cérebro dela não funciona mais. E aí, sexta-feira eu fui ver minha vovó pela primeira vez na UPA. E, gente, quando eu vi minha avó naquele estado, eu chorei muito. Porque eu não tava preparada pra ver minha avó daquele jeito. Ela tava com a sondinha, tava dormindo, tava com oxigênio também, porque não tava conseguindo respirar direito, bem palidazinha. Então, eu cheguei atrasada no horário da visita, era até 3 horas, eu cheguei 3h20. E aí meu tio ainda conseguiu falar com a mulher pra ela me liberar pra eu ver minha vovó. Eu fiquei 1 hora em pé esperando no corredor da emergência. Ela tava na área vermelha, né, que é a área dos pacientes mais graves da UPA, que a UPA não é um hospital, pra quem não é de Mauá, não sei, de São Paulo, se em outros estados do Brasil tem UPA, se é esse nome, né, às vezes é outro nome. E aí, eu fiquei 1 hora em pé na portinha. E eu não saía de lá de jeito nenhum, porque eu queria que os médicos lembrassem que eu estava lá, sabe? Pra eles não esquecerem de mim, pra que eu conseguisse ver minha avó pelo menos uma vez, sabe? Eu cheguei com o coração na boca, gente, foi horrível. Consegui entrar, orei pela minha vovó, chacoalhei ela, falei, vó, a senhora tem que voltar, a senhora tem que ficar com a gente. E aí foi isso. Liguei pra minha mãe, pro meu pai, que estavam no interior, e aí pedi pra eles voltarem o quanto antes, porque não sabia quanto tempo minha avó ia durar daquele jeito. E aí, no sábado, eu fui ver minha avó de novo. E nesse dia foi um dia feliz, porque, na verdade, quando eu fui falar com ela, ela não se mexeu. A primeira vez que eu fui falar com ela na sexta-feira, ela tentou abrir o olhinho, ela apertou minha mão, então eu acho que ela tava escutando a gente. Aí, no sábado, eu fui falar com a minha avó, ela não se mexeu, mas ela se mexeu com outras pessoas. E aí, antes de ir embora, todo mundo, tipo, minha mãe e meu pai entrou no quarto, entrou os dois juntos, porque a enfermeira estava deixando um por vez, mas entrou os dois juntos. E eles começaram a mexer muito com a minha avó, e ela começou a reagir, ficou quente, a pulsação dela até aumentou um pouquinho, então minha avó sabia que a gente estava lá.
E aí, depois, no domingo, quando a gente foi visitar ela, minha vovó tinha piorado novamente. Então parecia que ela nem tava lá, sabe? Eu chacoalhei a minha avó bastante na cama, abri o olhinho dela assim. E a minha avó não tava mais lá, sabe? Deu pra sentir. Nesse momento, no domingo, eu orei pra minha avó e falei: vó, pode descansar, a gente vai ficar bem. Então eu orei por ela, orei pela vida dela, agradeci por todos os momentos que eu tive com a minha vovó. E eu pedi pra Deus, falei: Senhor, se foi da sua vontade levar minha vovó, leva minha vovó, porque eu sei que ela tá cansada. E se for pra minha avó voltar, mas ficar acamada, ela não vai aguentar, ela vai morrer também, porque ela vai morrer triste, né? Então, foi isso que aconteceu. Aí na segunda e na segunda-feira eu não fui ver minha avó, porque eu tinha que trabalhar, né? Então não dava pra eu me deslocar de uma cidade pra outra, que é 1 hora, 40 minutos daqui, de onde eu moro, pra ver minha avó, pra onde ela tava internada. Não dava pra eu ir assim, né? Então eu acabei não podendo ir ver ela. Mas minha irmã foi e falou que ela tava no mesmo estado, não tinha nem piorado nem melhorado. E aí na terça-feira, a manhã começou bem tranquila, orei, falei: Senhor, né, que minha avó melhore. Não sabia se ela ia ficar bem, se ela ia ficar mal. E aí eu comecei a limpar a casa. Comecei a deixar tudo arrumadinho, minha manhã tava bem tranquila. No trabalho também não tava nada agitado. Algumas não, várias das reuniões que eu tinha, elas foram canceladas, então eu acabei ficando bem tranquila mesmo em casa, assim, sabe? Tava mal também, porque a minha avó já tava mal e eu não tava boa da cabeça, porque todo dia eu chorava, gente, chorava muito, mas assim, muito mesmo. De faltar o ar, de não saber o que tava fazendo, perder a noção do tempo. Então, eu aproveitei esse momento que eu tinha voltado um pouco mais com atenção pra casa, e aí eu falei: opa, peraí que a minha casa tá virando uma zona, eu tenho que arrumar. Comecei a arrumar minha casinha, tudo mais. Essa hora ainda tava cedo, eu ainda não sabia que a minha avó tinha falecido, mas a minha avó faleceu 1h20 da tarde, da terça-feira, no dia 12 de setembro. E eu fiquei sabendo 15 horas, 3 da tarde eu fiquei sabendo, porque minha mãe ligou e avisou que a minha vovó tinha falecido. Nisso, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei um pouco desnorteada. Na hora, eu já imediatamente parei de trabalhar, bati meu ponto. Avisei minha gestora: olha, eu não consigo trabalhar mais hoje, eu vou sair aqui. E aí eu fiquei desnorteada, gente. Fiquei muito desnorteada, assim, nessa hora. Passa um zilhão de coisas na cabeça, né? Porque é um ente querido, é uma pessoa que você ama muito. Mas o desespero não vai fazer muito sentido, né? Então, eu acabei parando pra tomar um banho. Falei: cara, eu preciso tomar um banho pra ver o que a gente vai fazer, mas eu já quero ir pra lá. Acabei tomando um banho e já tava pronta, assim. Fiz mais algumas coisas que daqui a pouquinho vai aparecer aqui no vídeo pra vocês, mas essa louça aí tava longa, viu? Aí minha mãe me ligou de novo, falou: Milena, não vai pra lá agora, não vai adiantar, porque eles têm que preparar o corpo, liberar o corpo. Você vai ficar lá fazendo o quê? Só chorando mais? Então fica aí em casa, distrai um pouco a cabeça, tenta ficar tranquila. E depois você vai pra lá, vai à noite, vai amanhã. Ela falou: provavelmente não vai ter velório hoje, vai ser amanhã. Então eu escutei minha mãe e acabei continuando em casa, né? Tomei banho, arrumei meu cabelo, tive forças pra continuar arrumando a casa, porque eu distraí minha mente como se isso ainda não tivesse acontecido, sabe? Eu ainda não acreditava que a minha avó tinha partido. Então eu fui fazer algumas coisinhas nesse sentido e fiquei à tarde com meu marido. A gente ficou fazendo algumas outras coisas, a gente até colocou alguma coisa na TV pra passar pra nossa mente não engolir a gente, né? Porque a gente pensa em 1 zilhão de coisas nesse momento. E foi isso que a gente fez, até dar o horário ali de ir embora. Aí a gente saiu de casa 8 da noite. Quando a gente chegou lá no velório, no endereço, o segurança falou: ela ainda não chegou aqui. E aí eu liguei pro meu tio e falei: tio, cadê minha avó? Já chorando, né? Ela não tá aqui, cadê todo mundo? Aí eles falaram assim: ô Milena, a gente esqueceu de avisar, o corpo vai ser liberado só 1 da manhã. Aí a gente foi pra casa dos nossos, na verdade,
4 amigos foram ficar lá com a gente no velório. Aí a gente acabou indo comer, porque não tinha o que fazer, né? Senão eu ia ficar chorando lá sozinha. Nessa hora aí que eu tô de preto, arrumando as roupas separando as roupas pra pendurar, eu já tinha sabido da minha avó. Já sabia da minha avó. E aí a gente ficou lá, saiu pra comer, a gente comeu alguma coisa, dormimos na casa dos nossos amigos até 1h30 da manhã, e aí 2 horas a gente chegou no velório, onde a gente ficou com a minha avó até o dia seguinte, que foi às 3 horas o enterro. Então foi um dia muito difícil, esse dia 12 de setembro, mas agora minha avó descansou. E nos próximos vídeos eu vou tentar trazer um pouquinho da história da minha avó para vocês conhecerem ela e para eu deixar também registrado, porque minha avó sempre foi meu modelo, meu exemplo. Então, vó, essas limpezas que eu tô fazendo aqui é pra senhora e muito obrigada por tudo que a senhora fez. O vídeo foi esse, gente. Um beijo, até a próxima e tchau!